Bom, agora eu vou tornar-me um aluno seu, ui, que medo, porque ele fica aterrorizando os alunos pelo Facebook, dizendo, tem prova essa semana e tal. Mas eu vou fazer assim, você é um dos seus alunos, fazer algumas perguntas. Gravação, não tem que ser autorizado pela Justiça? Ok, se tem, por que algumas gravações são usadas como provas se não foram autorizadas pela Justiça? A segunda parte dessa pergunta, o Moro acertou em ter deixado vazar para o país inteiro as conversas de Dilma e Lula e tudo mais? Ou não? Vamos lá, então, primeira e segunda. Aí. Vamos começar pelo final, e aí não vou nem responder por mim mesmo, vou ser um replicador da posição institucional. O Supremo Tribunal Federal disse que o juiz Sérgio Moro errou por 2 vezes, nesse caso da divulgação das conversas do Lula e da Dilma. Primeiro, porque ele não poderia ter autorizado essa gravação da Lula e da Dilma, e se tivesse captado essa gravação, deveria ter mantido sob sigilo, apenas sendo utilizada no processo com a parte essencial disso tudo. O que aconteceu nesse caso específico da gravação Lula e Dilma? Ele tinha dado a ordem para a operadora telefônica determinar a interrupção dessa gravação. Cerca de 2 horas após a ordem dele determinar a interrupção, essa gravação apareceu para a Polícia Federal, que por seu turno encaminhou para o juiz Sérgio Moro, e ele então determinou a abertura dela. Não fosse essa divulgação às vésperas do Lula, ex-presidente Lula, ser indicado como ministro da Casa Civil, isso não teria ganhado uma dimensão. Não fosse isso aliado à impossibilidade de Lula ter uma liminar contra ele deferida para assumir a Casa Civil, talvez nós não tivéssemos o desdobramento político que nós estamos experimentando com relação ao processo de impeachment. Eu não diria que o impeachment foi causado por conta disso, sim, mas poderia dizer que foi uma bela de uma gota d'água, ou fiz um eufemismo aqui, para ajudar a derrubar esse clima institucional, ou para ajudar a diminuir a já baixa popularidade de Dilma e, de uma certa forma, ferir a mística que Lula guardava até então como um homem santo, pela uma grande parte da população, que enxergou nessa gravação, do ponto de vista jurídico, ilegal, foi reconhecido, mas do ponto de vista sociológico e histórico, como drasticamente revelador de uma estratégia lamentável que usa de benefício pessoal para tentar safar da punição de um processo penal. Talvez se essa gravação fosse obtida de outra forma, inclusive poderíamos tê-lo preso naquele momento por obstrução à justiça. Não aconteceu por conta, primeiro, do que a gravação não foi admitida, segundo, porque agora não haveria mais crime para isso, mas se isso tivesse acontecido como aconteceu com o senador Delcídio do Amaral, que estava tentando obstruir provas, teria sido preso. Ele teria sido preso, assim como o Supremo Tribunal Federal mandou prender o Delcídio do Amaral, um senador em exercício do mandato. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Isso não é algo comum, mas que a justiça às vezes tem que agir para evitar que a aplicação da legislação não aconteça, nesse caso inequívoco de obstrução à justiça. Então, interceptações telefônicas sempre tem que ser alvo de autorização judicial, e segundo, não podem ser divulgadas indistintamente apenas os pequenos trechos que tenham relevância para fins do processo penal, e esse é um dos pontos que eu trago no livro para que o leitor então tire suas conclusões. Diríamos então que o Sérgio Moro acertou errando. A população agradece. Para uma grande parte da população ele não erra. Mesmo quando ele erra, ele acerta, e acerta em cheio. Diria que do ponto de vista jurídico, uma decisão bastante discutível, e vai do ponto de vista do povo, que às vezes não se preocupa com isso, mas deveria se preocupar, foi algo absolutamente adequado para ajudar a construir verdadeiramente a fotografia dos nossos governantes. O Moro fez uma palestra, se não me engano, no Senado, no Congresso, enfim, dizendo que ele é contra o foro especial, muita gente também. O senhor também é contra o foro especial para a política? Eu penso que, de uma certa maneira, algumas autoridades naturalmente expostas não podem ser processadas por questões políticas ou por questões comezinhas que não deveriam, devem ter, vamos dizer, uma proteção do cargo. Vamos dizer o seguinte, perseguições estritamente políticas, nós devemos ter formas de blindá-las para evitar que
alguém que tome uma atitude eventualmente impopular seja alvo de um achaque, de uma estratagema judiciária. Mas acho que a questão do foro de prerrogativa de foro, ou seja, ter foro especial, isso acaba sendo algo que fere o conceito republicano de que todos somos iguais perante a justiça. Então, talvez nós poderíamos ter algum tipo de aparato específico para processar pessoas com autoridade, como juízes, como ministros de Estado, mas para poucas autoridades, e não da forma como é atualmente, em que, por exemplo, um ministro de Estado ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros. Eles têm milhões de processos para julgar, questões muito importantes. E quando se vê envoltos em decidir se um deputado ou um ministro tem que ser processado por uma questão de menor importância. Então, o modelo de foro privilegiado tem que ser repensado. Hoje em dia, para proteger determinadas autoridades, ele acaba sendo um instrumento de blindagem para evitar punições. Então, eu acho que hoje o modelo tem que ser repensado. Eu não diria acabar de uma vez, mas repensar para que ele tenha flexibilidade e as pessoas que sejam implicadas sejam eventualmente punidas e com rapidez. Geralmente, quando a gente fala de foro especial, a gente fala muito sobre político. Mas juízes também, né? Porque outro dia uma moça aí parou um juiz no trânsito e houve aquela confusão e ela acabou sendo processada, perdeu. Os juízes também têm essa carteirada de vez em quando, né? Bom, carteirada isso ninguém pode ter, mas se um juiz processado criminalmente, ele não é por um colega de trabalho, ele vai ser pelo órgão superior, que é o tribunal a que ele faz parte. Eu entendi, mas o senhor se lembra desse fato? Que Lembro. agente de trânsito, quer dizer, não é uma perseguição, ele estava errado, ele tinha Veja, ele enquanto cidadão foi multado por um agente de trânsito e se impôs, agora eu sou juiz, você não pode me multar. Pior do que ele se impor foi o tribunal aceitar o que ele fez e ainda processar a moça. Isso é uma distorção que nós não podemos aceitar, enfim, como isso é complicado, não só como advogado, como professor, mas como homem, isso como cidadão é inadmissível. Pelo contrário, quando você é uma autoridade, a sua investidura, seu papel, o seu poder deve ser desempenhado com muita precaução, com muita harmonia, muito equilíbrio. Esse tipo de episódio, pelo contrário, deveria gerar uma punição para a autoridade, mesmo que ele não tivesse ofendido, mesmo que a autoridade de trânsito tivesse sido ofensiva com ele. Porque ele tem instrumentos, ele tem conhecimento suficiente para não querer se impor na mão brava, na mão pesada, e falar assim, não, você está mexendo com o juiz, da carteirada. Isso é pensamento do século passado. Aliás, ele devia elogiá-la. Que bom, você está cumprindo o seu papel. Ou que nem uma notícia pitoresca que eu li, que um juiz ele se auto-aplicou uma punição, porque ele se viu lá envolto numa situação, enfim, em outro país, enfim. Mas é a nossa mentalidade ainda aristocrática e patrimonialista, em que as pessoas, por ocupar determinado cargo, acham que são donos daquela função, e isso na vida particular acaba sendo uma extensão, achando que ele é juiz o tempo inteiro e está aplicando a judicatura quando simplesmente pratica um ato de cidadão. Isso é terminantemente contrário a tudo aquilo que a gente entende como... Como o programa está correndo, eu vou citar alguns nomes e você tenta rapidamente dar um parecer rápido. Cunha. Eduardo Cunha, olha, eu penso no House of Cards, naquele seriado bastante interessante. Pensamos, né? Pensamos e eu acho que o tempo dele está chegando e a justiça deve ser implacável, porque ele já mais do que cansou a chance de pedir gol no Fantástico em relação a menções da Lava Jato, e os episódios contra ele, os fatos contra ele são absolutamente graves, e o livro traz alguns deles aí. Dilma se perdeu no universo político, no universo econômico, pôs os pés pelas mãos. Não acho que ela seja de natureza corrupta, mas praticou seus erros políticos e está pagando por eles ali. Reforma política. Temos que pensar com muito cuidado. Cada vez que a gente fica alterando na legislação, às vezes o remendo fica muito pior do que o próprio buraco que foi criado. Então, eu vejo com não bons olhos qualquer tipo de reforma política que seja feita às pressas. Transparência. Essencial, é o que precisamos para que o Brasil se desenvolva, para que as instituições fiquem mais maduras, para que o cidadão efetivamente queira participar, e com a sua participação, assim, nós efetivamente vamos construir um país melhor.
porque as pessoas vão ver o que os outros estão fazendo e também tem que se ver que elas podem ser expostas por isso mesmo. Então hoje a corrupção só é larga porque nós admitimos pequenos atos corruptivos. E a transparência é a condição indispensável para colocar tudo à luz do dia e que todos nós, ocupando função pública ou não, estejamos expostos para saber como que o nosso dinheiro é bem empregado com relação a tudo aquilo que a gente paga de imposto e que é muito. Doutor, muito obrigado por essa conversa. Eu quero de novo mostrar o teu livro aqui, recomendar, porque é muito interessante. Ficou alguma coisa para falar que às vezes eu não perguntei? Olha, tem tanta coisa para a gente comentar, mas eu vai mais um outro programa. Queria agradecer o carinho de você, da sua audiência e recomendar, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Lava Jato, que veja, dê uma olhada em Sérgio Moro, o Homem, o Juiz e o Brasil. Foi um prazer conversar com você, Sérgio. Muito obrigado. Mas antes de terminar, vamos falar só uma coisa de Ribeirão Preto. Como que você julga a transparência aqui de Ribeirão Preto? Tanto Câmara como Prefeitura, a política no geral, sem citar nomes nem nada, mas no geral, Ribeirão, região, está bem, não está bem, precisa avançar muito? Estamos evoluindo, eu acho que ao longo dos últimos anos, você vai entrar no portal da transparência da Prefeitura de Ribeirão Preto, foi muito aprimorado, você consegue ter informações muito adequadas, mas ainda fica lá uma mística de muitas coisas técnicas. Isso precisa ser melhor comunicado. Então, se eu pensar em que tipo de publicidade nós temos que fazer, é para incentivar a população a fiscalizar e dar mais transparência. E isso mesmo se aplica para a Câmara de Ribeirão Preto, para as cidades vizinhas, que ainda tem muito a evoluir. Eu vejo cidades menores, e essas sim precisam aprimorar muito mais a forma de atender aos seus cidadãos, ter muito mais cuidado para saber que, se hoje alguém ocupa uma função pública, se deve em razão do exercício do voto do cidadão, daquela pessoa simples que o seja, que é ela quem dá sustentação que tudo isso aconteça. A transparência, então, eu acho que ela vem aprimorando bastante, mas a tendência é inexorável de evoluir cada vez mais para que, então, nós tenhamos um país, uma comunidade muito melhor. Um grande abraço, fique com a gente. Tchau.